A melhor dinâmica que Tite encontrou para esse Flamengo foi apresentada em alguns jogos, especialmente no jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Cuiabá. Tite mexeu nessa dinâmica no jogo contra o Atlético Mineiro e contra o América Mineiro, quando ficou muito frágil defensivamente, apesar de não ter sido vazado no primeiro dos jogos. Eu vou tentar explicar para vocês o que muda nessa dinâmica, que muda inclusive o papel do Arrascaeta no time do Flamengo, talvez até potencializando o uruguaio da camisa 14. Se você quiser fazer análises como a que eu vou fazer a seguir, você pode aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, que está saindo só por R$15 por mês, ou R$149 de uma única vez. Então aproveita essa promoção que o curso tem vigência ilimitada. Mas a promoção não, a gente está chegando no fim do ano, quando vê os reajustes, e tudo isso você pode evitar se já assinar o curso Explorando o Jogo agora. Então clica na descrição do vídeo, no comentário fixado, e agora vamos falar sobre tática sem tatiquei. Deixa o teu like no vídeo aí e vamos diretão para análise. Mas não esquece de deixar o like, que a gente tem que bater a meta de 35 mil inscritos ainda esse ano. Então me ajuda aí, deixando o teu like, se inscrevendo no canal para a gente alcançar essa difícil marca aqui nesse canal. Você possivelmente está imaginando que eu vou destacar aqui a óbvia vontade, disposição e aplicação tática do Luiz Araújo, que defensivamente trabalha muito bem, tanto na recomposição quanto na marcação das linhas de passe, quando está marcando alto, né? O Flamengo precisa de um jogador que tenha a leitura capaz de fechar a linha de passe e também de poder mudar essa marcação para pressionar o homem da bola e seguir fechando a linha de passe até o final da jogada. Vejam como a bola vem para o zagueiro, ele avança no zagueiro, não no sentido de roubar, mas no sentido de evitar que ele jogue por fora. Isso vai ficar ainda mais claro no lance seguinte, que ele evita que o jogador saia por fora para fazê-lo jogar por uma zona congestionada, que gerou uma interceptação logo em seguida. Mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês, mas sobre uma dinâmica interessante que o Flamengo mostra quando tem o Luiz Araújo em campo. Não é pela simples presença do Luiz, mas pela presença de um ponta de pé trocado que trabalha muito por dentro. E aí a gente vai entender aqui quando o Flamengo enfrenta o Cuiabá. O Cuiabá é um dos times mais compactos do Campeonato Brasileiro, especialmente jogando fora de casa, onde detém a terceira melhor campanha da competição. Vejam como eles marcam num formato zonal, num 5-4-1. E olha onde está o Arrascaeta. Ao final do vídeo eu vou te mostrar a dinâmica, como funciona o Arrascaeta quando joga o Bruno Henrique pela direita, e você vai entender mais ainda do que eu estou falando. Mas, como o Luiz Araújo está ocupando o espaço dentro do bloco, um pouco atrás do Pedro, ali dentro dessa zona sombreada, que é o bloco, né, que a gente chama de bloco de defesa do Cuiabá, vejam onde o Arrasca está. O Arrasca está logo do lado do Pulgar, um pouco à frente do Pulgar, quase como um volante nesse momento do jogo, fora do bloco. E o que vai acontecer? O Varela vai dar a bola nele e o bloco vai ver que o Arrascaeta está sem marcação na frente do bloco e vai ser atraído por ele. Atrair na frente e atacar as costas. Esse é um modelo consagrado no futebol moderno. O Gerson, que tem como característica, uma das principais características, o ataque ao espaço, ataca o espaço e tem um companheiro com a capacidade de passe do Arrascaeta para soltar essa bola no tempo certo, na força certa, no espaço e gerar essa vantagem por dentro. Ao atacar esse espaço, a linha de 5 é obrigada a se desfazer, porque um dos zagueiros decide saltar a pressão em cima do Gerson, enquanto o Pedro segura outros dois zagueiros. E aí vai acontecer de novo a mesma dinâmica, agora com o uso do apoio, do pivô do Pedro. Pivô que só o Pedro, no elenco, tem essa capacidade de dar entre os atacantes. E aí, de novo a mesma coisa, só que agora com o uso do apoio. O Pedro
prende os dois zagueiros e faz o apoio. Já o Gerson ataca as costas do marcador dele, que teve que saltar a pressão, assim como o Luiz Araújo se posiciona nesse espaço vazio que fica na frente da área, e aí vai converter cruelmente esse gol. Em seguida, uma jogada que vai também deixar ainda mais claro. Aqui, o Flamengo já está mais avançado no campo, sem atrair o adversário, mas tentando empurrá-lo depois de 1-0, tentando manter um jogo de imposição. Nesse momento, a gente vê o quê? Luiz Araújo, Gerson e Arrascaeta muito próximos uns dos outros e dentro do bloco de defesa adversária, sem ter que atacar o espaço, mas muito próximos entre si, gerando tanto uma capacidade de criar vantagens dentro do bloco do adversário, quanto uma simplificação do jogo através de passes curtos, tabelas, etc. Tem o pessoal que ama a tabela? Pois é, essa formação com 2 pontas abertos, que jogam de pé trocado, vai gerar muito mais esse tipo de situação por aglomerar muito mais gente jogando por dentro. Mas vamos desenhar isso aqui para ficar melhor. Não se esquece de se inscrever no canal aí, deixar o teu like, ativar o sino de notificação. Bom, agora a gente vai exercitar. Essa é a escalação do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que tinha o Bruno Henrique na ponta, o Mateuzinho em uma das laterais e o Ayrton Lucas na outra. 3 mudanças com relação ao time contra o Cuiabá, por exemplo. Nessa formação, o corredor fica aberto para o Mateuzinho, o Gerson acabava ficando mais preso como um volante e o Bruno Henrique acabava jogando mais fechado, tentando se aproximar ali do Pedro em vários momentos, especialmente quando a dinâmica acontecia pelo lado direito. Isso ocasionava no quê? Os jogadores mais fixos numa posição com as distâncias entre eles um pouco maiores e menos possibilidade de movimentação, troca de posição, os passes um pouco mais longos, para completar uma recomposição muito dificultada, com a Arrascaeta sobrando dessas 2 linhas de 4 e longa distância para percorrer por parte do Bruno Henrique. Com a formação que jogou contra o Cuiabá, que teve 3 modificações, o Flamengo deixa um 4-2-3-1 e vai para uma espécie de 4-1-4-1, que ele utilizou e deu tão certo contra o Palmeiras, campeão brasileiro. E o que acontece nessa jogada? Talvez a mesma estrutura do 3-2-5, mas com algumas diferenças. Você notou que dentro da área agora só tem um homem e muito espaço. Ao mesmo tempo, tem mais gente por dentro, como eu mostrei para vocês, mas a principal diferença está na dinâmica do lado direito. Todo mundo sabe que o Tite gosta do jogo apoiado, das dinâmicas formando triângulos pelos lados. Do lado esquerdo fica muito claro que é o lateral, o Gerson e o Cebolinha trocam bastante de posição. Mas isso do lado direito, com o Bruno Henrique, fica muito fixo, porque ele acaba só tendo característica de uma das 3 funções que ele acaba tendo que fazer por ser um dos vértices aí desse triângulo. Então, o que acontece muitas vezes? O Arrascaeta mais recuado, trabalhando mais como base de jogada e não tendo que atacar espaço o tempo todo, tendo que usar a explosão, mas muito mais tendo que usar sua genialidade, sua capacidade técnica. O Luiz Araújo por dentro e o Varela livre para atacar corredor. A mesma coisa acontece quando o Varela está na base da jogada, o Arrascaeta pode jogar por dentro do lado do Gerson, com o Luiz Araújo um pouco mais aberto e mais avançado. Ou até, como aconteceu no segundo gol do Flamengo, o Arrascaeta aberto pelo lado direito, o Luiz Araújo um pouco mais por dentro e o Varela na base da jogada. Tudo isso é possível e a recomposição ainda tem um plus, que é ter um homem a mais. Você recompõe num 4-1-4-1, além de você ter garantias 2 linhas de 4 enquanto um dos pontas se mobiliza para voltar, você também tem a simplificação dessa recomposição, mantendo um jogador entre as 2 linhas, o que mantém o time mais compactado e tendo os deslocamentos de menor distância entre si. Fica muito claro para mim, depois de analisar isso tudo, para fazer esse vídeo para vocês,
que o Tite errou ao tentar adotar a estratégia que deu certo contra o Bragantino num período curto de tempo, de colocar o Bruno Henrique avançado e tentar implantar ela em 180 minutos, 2 jogos seguidos, especialmente contra o time que tem os 2 jogadores mais decisivos do campeonato ao lado de Luis Soares, que era o Atlético Mineiro. Naquele jogo, o Flamengo até produziu bastante ofensivamente, mas defensivamente foi um desastre. Mantendo os jogadores mais aproximados, você teria mais posse de bola, você teria mais criação, construção de jogadas, talvez nem tantas chances de gol, mas defensivamente a tua recomposição estaria muito melhor trabalhada, até por conta daqueles primeiros vídeos que eu mostrei aqui, que é do Luiz Araújo, com o papel defensivo dele e a recomposição simplificada. Falhou o Tite, talvez, numa leitura mais direta, mais imediata, mas acertou muito mais do que errou nesse curto período até aqui de Flamengo. E o trabalho, sim, pode empolgar o torcedor para 2024, caso o Tite tenha autonomia e faça uso dessa autonomia para tomar decisões difíceis que precisam acontecer nessa pré-temporada. Seguiremos por aqui, vamos acompanhar o último jogo do Flamengo na temporada e seguiremos por aqui durante a pré-temporada, sem criar notícia ou forjar vídeo, mas fazendo vídeo aí quando surgirem temas relevantes como esse que surgiu agora, tá bom? Então, muito obrigado, deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.